Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Anomalias Congênitas Vigilância no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos falar de prevenção. Eu sou a professora Lavínia Schiller Fatini e essa aula foi feita por mim e pelo Dr. Júlio César Loguercio Leite. Então, falando de prevenção de defeitos congênitos, nós temos que levar em conta diversos fatores que incluem socioeconômicos, culturais e políticos. Nós temos que imaginar também que a prevenção de defeitos congênitos inicia já no período antes da gravidez, no que nós chamamos de pré-concepção. Nesse momento, nós levamos em conta fatores como a nutrição, doenças crônicas, imunizações, o próprio planejamento da gravidez e aconselhamento genético em situações específicas. Então, é antes da concepção que nós podemos controlar esses tipos de fatores que são importantes. Mais adiante, então, nós vamos ter o momento do pré-natal. E esse, então, a orientação sobre infecções maternas, medicamentos de uso durante a gravidez, fumo, álcool e mesmo a triagem para algumas doenças genéticas ou infecciosas, assim como o diagnóstico pré-natal, podem ser realizados. E depois, finalmente, depois do nascimento, nós ainda temos a oportunidade da prevenção que a gente chama de secundária ou terciária. E aí nós temos o teste do pezinho, a triagem neonatal. Entramos aqui com a importância do nosso curso e da vigilância de anomalias congênitas, pois o exame do recém-nascido é um importante teste também de triagem para detecção de anomalias congênitas que vão nos permitir intervenções médico-cirúrgicas oportunas que vão, então, evitar ou diminuir as consequências na infância, juventude e idade adulta. Então, esse slide aqui é um pouco cheio de informações, eu não vou querer que vocês, nesse momento em que eu falo, leiam todos, mas é importante saber que na prevenção secundária, aquilo que eu falei no Brasil, é obrigatório o teste de triagem neonatal, que inclui doenças importantes como a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Esses testes ainda são associados ao teste da orelhinha, o teste do olhinho e o teste do coraçãozinho. Como falei, nós complementaríamos isso com este curso com um bom exame físico do recém-nascido. Essa prevenção secundária, então, permite um diagnóstico precoce e tratamento oportuno. De novo, como falei, não esqueçam o exame físico. As anomalias congênitas externas visíveis ao nascimento são importantes também para que a gente possa fazer diagnóstico e encaminhamento para tratamento de situações muito importantes, como a que nós já vimos nas aulas anteriores. Temos a prevenção terciária, cujo objetivo é diminuir as sequelas, promover reabilitação, a inserção na sociedade, educação e trabalho. Então, aqui nós temos exemplos de prevenção terciária relacionada aos defeitos de tubo neural, 2 crianças em processo de tratamento e aqui de reabilitação para a sua inserção. Então, vejamos aqui na questão de prevenção primária, aquela que evita o aparecimento das doenças. E eu quero chamar a atenção à quantidade de fatores de risco que nós temos e o quanto eles interferem ou predispõem a anomalias congênitas. Eu vou ler cada um deles de forma que a gente possa prestar atenção com cuidado em cada um deles. Um dos mais importantes é a deficiência de ácido fólico. A deficiência de ácido fólico no Brasil tem políticas de suplementação de farinhas por ácido fólico, mas também é necessário muitas vezes que haja uma dieta
e suplementação através de vitaminas. Uso de tabaco, uso e abuso de álcool. O álcool, ele não se conhece dose inferior segura, então o álcool é um fator de risco muito importante. Drogas de abuso, outra coisa que poucas pessoas sabem é que o aumento da massa corporal, o índice de massa corporal é relacionado ao aparecimento de anomalias congênitas. E aqui outros fatores importantes como algumas doenças crônicas como diabetes, infecções, uso de medicamentos. O uso de medicamentos, ele pode, de um certo lado, aumentar o risco, mas de outro lado, ele também pode ser um fator de prevenção quando trata algumas doenças crônicas. E também algumas exposições de trabalho ou de ambiente doméstico. Agora vejam que interessante. Nessa outra coluna aqui, nós vemos que muitas dos fatores de risco para anomalias congênitas também são fatores de risco para transtornos do desenvolvimento neurológico ou comportamental. E aqui o álcool, novamente, bem como as drogas de abuso, aparecem como fatores de risco importantes. Vejam que interessante nessa terceira coluna que também estes mesmos fatores de risco estão implicados em restrição de crescimento intrauterino. E aí aparece com maior força de associação o tabaco, mas também o álcool e as infecções maternas. Se seguirmos adiante nessa nossa tabela, veremos que tanto a prematuridade e fertilidade também podem ser prevenidas se nós manejarmos esses mesmos fatores de risco. Vejam como álcool e tabaco e o índice de massa corporal e infecções têm um peso importante na fertilidade. Então, a mensagem desses slides que eu mostrei para vocês aqui é que, se nós trabalharmos nessa gama de fatores de risco que eu apresento para vocês aqui, nós estaremos prevenindo não apenas anormalidades congênitas, mas também transtornos de desenvolvimento, restrição de crescimento intrauterino, prematuridade e fertilidade. Então, o ideal na prevenção primária é reduzir ou eliminar o fator de risco. E nós vemos aqui que intervenções em saúde visando modificar um fator de risco particular pode também impedir um resultado específico. Então, conhecemos aqui esse exemplo que eu mostrei para vocês, que o tabaco, todos conhecem, está relacionado com restrição de crescimento intrauterino, que é o mais conhecido. Mas também vejam que a intervenção sobre o tabaco também vai ter outros efeitos benéficos, como infertilidade, anomalias congênitas. O tabaco está relacionado com o aparecimento de fissuras lábio-palatinas, como nós já estudamos nas aulas anteriores, prematuridade e também outros efeitos comportamentais. Tá? Então, esta mensagem que eu trago para vocês é: trabalhemos nesses fatores de risco que nós vamos fazer a prevenção primária de diversos desfechos adversos de uma gravidez. É útil termos essa perspectiva ampla que todos os efeitos reprodutivos podem estar relacionados aos mesmos fatores de risco e, portanto, serem prevenidos e trabalhados de maneira conjunta. Também o importante é o foco nesses fatores de risco que são não genéticos e, portanto, modificáveis. E isso é muito importante que esse foco inicie ainda no período pré-concepcional, antes da gravidez. Então, modificação de estilo de vida deve preceder a gravidez. Fatores como nutrição, consumo de álcool, fumo ou drogas não são de uma hora para outra que a gente modifica. Não é no momento que a mulher fica grávida que ela vai modificar subitamente tudo isso. O ideal é que isso seja preparado
com antecedência. E vejam, na hora que nós vamos trabalhar com nutrição, com tabaco, com álcool, com drogas de abuso, nós não estamos apenas prevenindo anomalias congênitas e outros problemas reprodutivos. Estamos também protegendo esses indivíduos de uma série de doenças que terão consequências para o próprio indivíduo. Da mesma maneira, doenças maternas crônicas como diabetes e hipotiroidismo ou hipertiroidismo devem ser tratadas com antecedência. O planejamento adequado de medicamentos que devem ser usados em longo prazo, mesmo durante a gravidez, como em situações de epilepsia da mãe. A nutrição vai nos ajudar ao controle da obesidade, que, como vimos, é um fator de risco. Saber se a mulher é imune ou não a uma série de doenças congênitas, como rubéola, toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, e também o controle e o cuidado de exposições a produtos químicos ambientais. Então, essa pirâmide aqui mostra como nós temos medidas de prevenção que são baseadas num contexto populacional que vão atingir um grande número de pessoas. E aqui, por exemplo, como eu citei para vocês, a suplementação por ácido fólico nas farinhas, essas medidas que são tomadas de vacinação para a rubéola e para outras doenças, são estratégias em nível populacional. Por outro lado, nós temos então estratégias em que o esforço individual é maior. Então, nesse sentido, o comprometimento de uma mulher ou de um casal em redução do uso de tabaco, de álcool, de modificação de nutrição ou de um aconselhamento genético quanto a uma doença possivelmente relacionada à família é fundamental. Então, estamos quase finalizando o nosso curso e o Júlio e eu escolhemos quais seriam as mensagens mais importantes para deixar para vocês não se esquecerem. E vamos lá então. Primeira coisa, as anomalias congênitas, mesmo sendo raras, têm um grande impacto para a saúde infantil, depois adolescência e depois vida adulta. Diagnosticar e registrar adequadamente é uma forma de prevenir. Por menor que seja a anomalia congênita para o médico ou para o profissional de saúde, para a criança e sua família, essa anomalia é muito grande. As anomalias congênitas são uma das causas principais de mortalidade infantil e, mais que isso, são causas que poderiam ser evitáveis na mortalidade infantil. O custo de registrar uma anomalia congênita é bem menor que o custo de uma vida. Enquanto nós não registrarmos as anomalias congênitas, para os gestores de saúde, elas não existem. Então, se nós não registrarmos fissuras labiopalatinas para o governo, para os gestores, elas não vão aparecer e não vão se tornar prioridade. Para que faremos centros de atenção, de fala, de fonoaudiologia, de cirurgia para pessoas com fissuras labiopalatinas se elas não existem? Para torná-las visíveis para gestores, para políticas de saúde, nós precisamos registrá-las. Um sistema de saúde que não registra anomalias congênitas não vai atender a população que necessita esse atendimento. E a nossa frase final, desejando que todos tenham aproveitado muito esse curso e que a partir de agora sigam registrando e prestando atenção nas anomalias. Registrar também é prevenir. Muito obrigada.